Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro. Você confere nessa edição que Trump demite diretor de agência de cibersegurança que chamou a eleição de a mais segura da história. Polícia Federal faz ação contra esquema de fraudes no auxílio emergencial. E um estudo publicado em revista científica afirma que a Coronavac é segura e induz a resposta imune. E ontem teve eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. E a gente traz para você os resultados. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai denunciar em breve os países que compram madeira ilegal da Amazônia. A ameaça foi feita durante a conferência do BRICS. Desde 2017, a Polícia Federal realiza uma vez por ano a Operação Arquimedes. O objetivo é combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Essas toras teriam sido vendidas para empresas importadoras na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal e Reino Unido. Ao longo de 3 anos, foram apreendidos 120 contêineres com 2.500 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. Durante esta conferência dos BRICS, realizada virtualmente por causa da pandemia, Jair Bolsonaro rebateu as pesadas críticas que o Brasil sofre pelo desmatamento da Amazônia. Ele não deu nomes, mas avisou que em breve todos saberão oficialmente quais são os países que não têm moral para falar mal de ninguém. Nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, um tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também. Então estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países, os mais severos críticos ao meu governo tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, por que não dizer no mundo, né, essa prática diminuirá em muito nessa região. O presidente disse que o país faz o que pode para combater a Covid, inclusive pesquisando uma vacina própria, mas criticou a Organização Mundial da Saúde. Desde o início da pandemia, alertei que a saúde e a economia deveriam ser tratadas simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Nenhum país pode enfrentar essa situação excepcional sem dar atenção aos sinais vitais da economia. Assim agiu o Brasil. Desde o início, também critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, Organização Mundial da Saúde, que necessita urgentemente, sim, de reformas. Jair Bolsonaro cobrou outras reformas, ao lembrar que os BRICS têm peso suficiente na balança do comércio mundial e pediu união a todos os membros do grupo para avançarem juntos. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global. É necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase com que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais. Não há exemplo mais claro da necessidade de democratizar a governança internacional do que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Assim como o BRICS alcança consensos e manifesta opiniões comuns em diversos temas, também é preciso que o BRICS se coordene para apoiar as legítimas aspirações de Brasil, Índia e África do Sul, a assentos permanentes no Conselho de Segurança. Senadores e deputados se reuniram ontem com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica para buscar respostas sobre a falta de energia no estado do Amapá, que já dura 16 dias. O diretor da ANEEL disse que o relatório que aponta as causas do acidente deve ficar pronto em 10 dias. A população está muito revoltada. Estamos em uma crise no nosso estado. Estou sem dinheiro, caixa 24 horas não funciona também. Olha os freezers de comida congelada. Olha, perdeu tudo. Perdeu tudo. Depois de um incêndio em uma subestação no último dia 3, houve um apagão em praticamente todo o estado.
Parte da população teve energia racionada, enquanto muitos continuam no escuro. A situação é caótica e os moradores estão revoltados. A falta de energia provocou falta de água e desabastecimento de alimentos, além de outros produtos básicos. Os prejuízos se acumulam. Para dar resposta sobre o assunto, a Comissão Mista da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que analisa a execução orçamentária relacionada à Covid, convocou o diretor da ANEEL para uma reunião virtual. A Agência Nacional de Energia Elétrica ainda não sabe exatamente o que ocasionou o blackout. A previsão é que o relatório de análise de perturbação fique pronto em 10 dias. Assim que o documento for concluído, será possível penalizar os responsáveis. Estamos vivendo hoje, enfrentando as consequências desse acontecimento. Agora vamos apurar com toda precisão que o caso exige, o que foi que ocasionou essa perturbação. E feito isso, então, ato seguinte, diante desse relatório, a ANEEL montar toda a estratégia, então, para exercer mais uma etapa da sua fiscalização que está ocorrendo desde sempre. Isso vai ser feito pela agência. Atuamos assim com toda segurança, observando o contraditório, a ampla defesa. Por isso, a fiscalização também pode nos dar elementos para uma caducidade ou uma intervenção na concessão. Os parlamentares defenderam que o apagão poderia ter sido evitado se a fiscalização da ANEEL fosse rigorosa e as devidas manutenções tivessem sido feitas. 7 meses antes da queda de energia, a concessionária responsável pelo serviço no Amapá já tinha avisado sobre os riscos. Durante a reunião, o diretor da ANEEL garantiu que os moradores do estado que perderam equipamentos durante o apagão serão ressarcidos dentro do próprio sistema energético. Já o pagamento de outros prejuízos, como produtos que se perderam ou serviços que deixaram de ser prestados, devem ser buscados na Justiça. Nesta segunda-feira, cerca de 40 geradores termoelétricos chegaram a Macapá e serão instalados com o objetivo de restabelecer a energia em todo o estado. Mas como esses geradores são abastecidos a combustível, o custo da geração da energia deve aumentar. Óleo precisa ser deslocado para fazer esses geradores funcionar, o óleo para atender essas máquinas. Isso tem um custo. E esse custo, o sistema nacional tem sua regra de atuação. Mas esse custo identificado, mediante uma ação civil pública, poderemos buscar a indenização desses custos para todos os consumidores do sistema interligado nacional. Do ponto de vista da regulação, nós estamos aqui garantindo aqui que todos os consumidores que tiverem equipamentos queimados, diante dessa ocorrência, né, ocasionado por falta de alimentação de energia, eles serão ressarcidos dentro do setor elétrico. Agora, do ponto de vista da lei, seguindo a lei, nós temos que buscar no judiciário outros danos que não estão abrangidos do ponto de vista administrativo, que são danos morais, lucros cessantes, danos emergentes. E isso pode ser feito por meio de uma ação civil pública. Mas esse custo identificado, mediante uma ação civil pública, poderemos buscar a indenização desses custos para todos os consumidores do sistema interligado nacional. E Macapá registrou por volta das 9 horas da noite de ontem um novo apagão. De acordo com relatos de moradores de vários bairros da capital do estado, apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais com geradores não tiveram interrupção. E a conta de luz no Brasil deve ficar mais cara por causa da seca em várias regiões do país, além do apagão no Amapá. O Conselho do Setor Elétrico decidiu manter a operação de térmicas a gás natural e ampliou a autorização para a contratação de usinas emergenciais a óleo para o Amapá. Os custos serão repassados à conta de luz por meio das bandeiras tarifárias. O valor só será confirmado após a definição do tempo que as medidas serão implementadas. O Ministério de Minas e Energia informou que, embora tenha ocorrido um aumento no volume de chuva nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o nível ainda se mantém abaixo. E depois de chegar na Nicarágua como furacão de categoria 5 na segunda-feira, ontem o
o Iota foi reduzido a tempestade tropical. O fenômeno deixou pelo menos 2 mortos e deve provocar inundações e transbordamentos de rios até a próxima quinta-feira na América Central. Milhares de pessoas ficaram incomunicáveis e sem abastecimento de água e energia no país após a passagem do fenômeno, que continuou avançando pela América Central, já devastada há 2 semanas pelo ciclone Eta. Após tocar o solo na Nicarágua, o Iota perdeu força e foi reduzido a tempestade tropical, com ventos máximos sustentados de 105 km por hora. De acordo com o Instituto Nicaragüense de Estudos Territoriais, ele seguia rumo a Honduras, onde o exército ajudou na remoção de pessoas de áreas de risco. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, inundações repentinas e transbordamento de rios devem continuar acontecendo até a próxima quinta-feira em partes da América Central, devido às chuvas provocadas pelo Iota. Na ilha de San Andrés, no Caribe colombiano, o cenário era de destruição total, com árvores caídas pelas ruas, estradas, casas e comércio destruídos. A passagem do Iota deixou pelo menos 2 mortos, um deles na ilha colombiana de Providência e outro na comunidade indígena panamenha de Ingabi Buglé. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco você confere que 8 em cada 10 brasileiros querem comprar algum produto na Black Friday. TVs e eletrodomésticos são os mais procurados. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília e a Caixa deposita hoje uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve o seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para os aniversariantes de novembro que não estão inscritos no Bolsa Família. O banco também autoriza hoje o saque da 3ª parcela do auxílio extensão de R$ 300 para quem é do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 2. E a Polícia Federal faz hoje a Operação Resiliência contra um esquema de fraudes no auxílio emergencial. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, criminosos recebiam auxílio fraudado em nome próprio. A organização criminosa também era envolvida em outros crimes, como fraudes no FGTS, no INSS e tráfico de drogas. Um estudo apontou que a Coronavac se mostrou uma vacina segura e induz a resposta imune satisfatória durante as fases 1 e 2 de testes. A pesquisa foi divulgada na revista científica The Lancet. Os resultados positivos dos primeiros testes da vacina contra a Covid-19, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, são em relação ao estudo feito com 743 pacientes. A Coronavac demonstrou segurança e resposta imune satisfatória durante as fases 1 e 2 de testes. O artigo com os resultados foi publicado na revista científica The Lancet. Os participantes eram adultos saudáveis de 18 a 59 anos e foram escolhidos aleatoriamente para receber 2 doses da vacina experimental. Dose baixa de 3 microgramas, dose alta de 6 microgramas ou placebo. Segundo a pesquisa, as respostas de anticorpos foram induzidas no prazo de até 28 dias após a primeira imunização. A dose mais baixa foi considerada a mais indicada e 97% dos que a receberam tiveram a produção de resposta imune. Atualmente, a Coronavac está na 3ª e última fase de testes, quando é avaliada em humanos. No Brasil, o grupo de voluntários é formado exclusivamente por cerca de 10 mil profissionais de saúde. Mas a meta é ampliar a pesquisa para 13 mil voluntários, incluindo crianças e idosos. Até outubro, 15 mil vacinações já haviam sido aplicadas. E o Brasil volta a ter tendência de alta nas mortes e casos de Covid-19. A média móvel de óbitos passa de 550 por dia. O Brasil registrou mais 685 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. E o total chega a 166.699 vítimas. Os dados do Ministério da Saúde apontam que o país também somou mais 35.294 infectados em 24 horas. E com isso, passa de 5.911.000 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Pela média móvel de mortes em 7 dias, a variação voltou a registrar alta, com 553 vítimas diárias.
E a média móvel de casos também subiu no período e chega a 30.245 novas confirmações por dia. Na comparação com 2 semanas atrás, a curva de casos aumentou 67,5% e está acima de 30 mil, um cenário que não era observado desde 21 de setembro. E pelo mapa podemos ver como a pandemia evoluiu por estados. Em 14 dias é possível notar que 14 deles registraram alta: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Outras 9 unidades da federação não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Acre, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. E somente 4 apresentam queda: Alagoas, Amazonas, Ceará e Sergipe. A taxa de transmissão da Covid-19 voltou a crescer no país. De acordo com o relatório semanal do Imperial College e da Universidade de Sussex, a taxa está em 1,1. Isso significa que 100 pessoas infectadas podem passar para outras 110. E vamos agora verificar a situação mundial. Mais de 55.624.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, mais de 1.338.000 morreram. O número de recuperados passa de 35 milhões. O Brasil passou para a 5ª posição no ranking mundial de mortes por milhão pela Covid-19. O país foi ultrapassado pela Argentina, que registra 796 mortes por milhão. No Brasil, a taxa é de 787 mortes por milhão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem a demissão do mais alto funcionário de segurança eleitoral do país. O presidente americano Donald Trump demitiu o mais alto funcionário da segurança eleitoral do país. Chris Krebs descartou fraude nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Trump afirma, sem apresentar provas, que houve fraude maciça no pleito vencido pelo democrata Joe Biden. Em uma rede social, o republicano afirmou que a declaração recente de Chris Krebs sobre a segurança das eleições de 2020 foi muito inexata. Logo depois, escreve que houve muitas coisas inapropriadas e fraude. O presidente ressaltou que, com efeito imediato, Chris Krebs foi destituído como diretor da Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibersegurança. 8 em cada 10 brasileiros querem comprar algum produto na Black Friday. Segundo o levantamento da fintech Super Digital, TVs e eletrodomésticos são os itens mais desejados. E a maioria dos entrevistados pretende desembolsar nesse ano mais de R$1.000. Depois de meses difíceis e quedas seguidas no varejo, o comércio espera ansioso pela Black Friday. E os consumidores também. O Edson está de olho nas promoções e já decidiu o que vai comprar. Uma televisão. Quero comprar uma Smart para o meu quarto, sabe? De 32 polegadas aproximadamente. Eu estou me programando bastante agora, nesses últimos tempos, para aproveitar. O Romário e a Ilma também já estão pesquisando preços e só esperando a Black Friday chegar. Estou precisando. O quê? Trocar o aparelho telefônico, o aparelho celular. Acha que vai encontrar mais barato na Black Friday? Já estou pesquisando já, realmente, porque o preço que eles colocam agora está o mesmo de antes. Eu não vi diferença na questão de preço ainda. Quanto você está pensando em gastar? No máximo uns R$2.000. Eu vou comprar um celular, mas é para dar de presente. Vai aproveitar a Black Friday? É isso que eu estou esperando. Então hoje mesmo eu vou começar a dar uma olhadinha, né? Vou começar a fazer pesquisa, né? Quem sabe? E qual que é o valor máximo que você está pensando em gastar na Black Friday? Máximo, 1.600. O celular a pessoa escolheu esse, então é 1.600. Nada mais do que isso? Nenhum centavo a mais. Mas quem sabe eu consigo um preço melhor. Uma pesquisa realizada pela Super Digital, uma fintech do Grupo Santander, com foco em inclusão financeira mais voltada para as classes C e D, apontou que as vendas neste ano devem superar a performance registrada no ano passado. Está bem otimista e acho que o comércio também deve estar. E as pessoas já começaram a pesquisar, que é isso que é o mais legal, né? Assim, do público que a gente pesquisou, 83% já começou a pesquisar preço.
Segundo a pesquisa, 8 em cada 10 brasileiros das classes C e D devem consumir na Black Friday. E muita gente está disposta a gastar mais. A maioria dos entrevistados disse ter a intenção de desembolsar um valor acima de R$1.000. Entre os itens mais desejados neste ano estão TVs, eletrodomésticos, aparelhos celulares, itens de vestuário e viagens. Esse ano o celular vem também com percentual expressivo, mas as TVs indo para o primeiro colocado aí como intenção de compra. Acho que essa pandemia fez o pessoal pensar, bom, legal ter uma TV bacana para assistir, né? E não só filme, né? Tem tanta coisa hoje bacana para você passar do celular para a TV, né? O levantamento também mostrou que as compras pela internet têm ganhado cada vez mais espaço. Quando questionados sobre a forma de pagamento, 35% dos entrevistados disseram que vão pagar no cartão de crédito, 33% no parcelado e 29% à vista. A Black Friday ela vem com uma propaganda muito forte, né, nas compras online, não só a loja física também continua super importante, mas as compras online crescendo. 29% do público falando que vai pagar à vista, mas temos aí uns 68% que provavelmente vai fazer um uso do cartão, vai fazer uma compra parcelada, que até tem sentido, né? Porque é uma compra mais cara, né? Vai comprar uma TV, ou vai comprar um eletrodoméstico um pouco mais caro. As oportunidades podem ser mesmo muito vantajosas, desde que sejam aproveitadas com planejamento. Segundo o educador financeiro, caso o consumidor não tenha esse cuidado, ao invés de poupar, pode cair em uma armadilha. A oportunidade passou a ser um grande problema para aqueles que não têm educação financeira. É importante que a pessoa já comece a entender que, se eu quero participar desse movimento Black Friday, eu preciso ter certeza que eu necessito, que eu planejei. Isso é importante. 2, eu preciso ter o dinheiro no meu bolso para pagar à vista, e se for usar cartão de crédito, eu tenho que pensar que essas faturas vão vencer logo em seguida. Pode ser que eu parcele ainda em 1, 2 ou 3 ou 10, de qualquer maneira, nos meus próximos orçamentos, certamente eu terei que honrar com esse compromisso. E o cartão de crédito é um dos grandes vilões dessa história, porque leva muita gente, muitos milhões, para a inadimplência. É importante se planejar mesmo. E agora vamos falar sobre futebol. Ontem tivemos mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Vamos aos resultados. A Venezuela venceu o Chile por 2-1 e conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias. O Equador goleou a Colômbia por 6-1 e chegou à terceira vitória seguida na competição. A seleção brasileira foi até Montevidéu e venceu o Uruguai por 2-0. Essa é a quarta vitória do Brasil em 4 jogos. A seleção lidera as eliminatórias até aqui. Paraguai e Bolívia empataram em 2-2 e a Argentina foi até Lima e venceu o Peru por 2-0. A seleção segue na vice-liderança atrás do Brasil. Essa edição fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no canal Hit Notícias no YouTube. Às 10 da manhã tem a previsão do tempo e outras informações com a Patrícia Velenic. Um bom dia para você e até mais.